Bom, boa tarde a todos. Meu nome é Igor, esse é o Érico. A gente vai apresentar a segunda parte do segundo trabalho da disciplina de análise de sistemas de potência 2. Então, aqui está o sumário básico, a introdução, objetivos, a simulação no ANA-rede, né, de contingência, sensibilidade e as conclusões. Bom, então, antes de começar a falar sobre a simulação, sobre o ANA-rede, que é o principal foco, vou comentar brevemente aqui sobre o fluxo de potência. A apresentação não é teórica, a gente não colocou demonstrações, fórmulas, nem equações. A gente não vai entrar em detalhes sobre a origem das equações e etc., mas é importante a gente comentar brevemente sobre o que é o fluxo de potência, porque ele é fundamental para a análise de sensibilidade. Então, em primeiro lugar, o que vem a ser esse problema de fluxo de potência que a gente tem que resolver? Então, um problema que surge quando a gente está analisando a rede, é um estudo elétrico, da mesma forma que o estudo de curto-circuito, estudo eletromecânico. Ele tem as suas premissas, claro, as suas hipóteses iniciais, e ele resulta em equações não lineares que não têm solução analítica. Então, por conta disso, a gente precisa usar programas de computador, porque as contas são muito extensas. Você tem 4 variáveis por barra, então são muitas equações para você resolver na mão e você faz com métodos numéricos. Aqui estão algumas aplicações desse estudo: operação em tempo real, planejamento e expansão da rede, no trabalho que a gente fez focado aqui nos estudos de contingência, controle de tensão reativos, otimização de perdas de energia. Então, o que acontece? Você está operando o sistema em tempo real, você tem energia passando por todos os condutores. Você quer saber o que está acontecendo, para onde essa energia está indo, quanto que você está perdendo nesse trajeto. Essa é a parte de otimização, isso é importante para as distribuidoras. Elas vão comprar energia, né? Os leilões, elas precisam saber quanto que elas vão perder aquele condutor ao longo da operação delas, para elas não comprarem energia a menos. Todas essas informações você obtém a partir do estudo de fluxo de potência, como se fosse um exame de sangue da rede, né? Pode passar. E como eu falei, essa apresentação é mais focada em contingência. Então, o que vem a ser a contingência? É um problema inesperado na rede, digamos assim. Essa aqui é a definição do ONS. Quando você tem indisponibilidade dos equipamentos, exceto no caso das indisponibilidades programadas. Por que isso é importante? Porque isso aqui está se referindo à manutenção. Então, se tem um equipamento grande, gerador, transformador, qualquer coisa, você não vai esperar ele quebrar para você fazer manutenção. Só que você também não pode fazer manutenção a hora que você quiser. Você tem que coordenar isso com o ONS. Você vai avisar para eles, eles vão te autorizar numa data tal para você fazer manutenção. Como isso está programado, então isso não entra no caso de contingência. Então, o que viria a ser, por exemplo, uma contingência natural? O próprio curto-circuito. Só que como o curto-circuito é uma contingência muito severa, ele tem um estudo à parte, feito à parte. Mas poderia ser, por exemplo, cair um raio numa linha de transmissão. Aquela linha está incapacitada, ela não está podendo operar. Isso seria uma contingência. E, novamente, a gente não vai esperar a coisa acontecer para ver o que acontece na hora. A gente simula as coisas, é o que a gente vai mostrar aqui, para ver como o sistema se comporta quando a gente começa a introduzir perturbações aqui na rede, certo? Então, uma condição inesperada, perda de mais um ou mais componentes do sistema, transformadores, geradores, linhas, e a gente quer ver como o fluxo de potência do sistema vai responder a partir dessa perturbação. Aqui o objetivo principal é analisar a contingência, a sensibilidade num sistema de 14 barras, que é meio que um protótipo comum para esse tipo de estudo. Tá? Critério N-1 é o critério de confiabilidade. Então, a gente é o mínimo que a rede está preparada para suportar. Então, supondo que houve uma queda de uma linha de transmissão, o sistema ainda tem que estar operando. É um critério comum em vários países, mas poderia ser N-2, N-3, ou seja, 2, 3 equipamentos, só que, claro, que você vai restringindo, né? Vai ficando cada vez mais difícil do sistema operar. Vai chegar uma hora que é simplesmente impossível. Não faz sentido você fazer um estudo com N-15, por exemplo. Né? Se 15 linhas caíram, então realmente houve alguma catástrofe muito grande, algum terremoto, alguma coisa assim. Aí meio que não tem o que fazer. Mas o mínimo de confiabilidade é o N-1.
Sensibilidade, que também é uma parte importante do trabalho. Então, a partir do sistema montado, o sistema está funcionando, eu vou começar a mexer, vou introduzir contingências, ou seja, problemas. Caiu uma linha, o que acontece? Aí, se cair outra linha, o que acontece? Como a gente vai comparar esses resultados? Aí entra o critério de sensibilidade. Então, a partir do nosso sistema, são 21 linhas de transmissão, a gente roda as contingências e o programa vai dar para a gente, por ordem de sensibilidade, de severidade, qual que foi o caso mais crítico. Ou seja, dentre todas as contingências estudadas, aqui ofereceu um resultado mais crítico foi essa, e depois essa, certo? Uma ordem que a gente vai mostrar no final. Essa aqui é a tabela de referência do ONS. Como eu falei, a gente está introduzindo variações no sistema. Variação em relação ao quê? Aos sistemas elétricos, os parâmetros mais importantes, tensão e corrente. Então, eu tenho várias barras, eu tenho várias tensões. Ok, aquela barra está para operar em 340, por exemplo, 345 kV. Beleza. Então, o ONS vai dizer que, em condição normal, ela pode operar a 0,95 PU, abaixo, né, do limite do nível tradicional dela, ou a 1,05 PU, certo? Em condições de contingência, esse limite muda, vai para 0,9 PU e 1,05 PU. Então, quando a gente rodar as simulações e observar no programa, a gente vai ter que comparar esses valores com essas tabelas que são normativas, certo? A ONS determina isso, e a gente usa isso como referência para saber se está muito ruim, se está muito longe do que deveria ser, ou se está dentro do aceitável. Então, tem um limite inferior e um limite superior. Ok, a gente vai começar a entrar no programa em si, que é o AnaRede. É um software desenvolvido pelo CEPEL. Existem outros, né? O Anatem, o Anafaz. Possui interface gráfica. Aqui na apresentação a gente tentou colocar o mínimo de prints do programa possível, porque as imagens não estavam ficando muito boas, né? Aqui para apresentar. Mas, é claro, tem que ter tabela, tem que ter os resultados do que a gente simulou. E é o programa que a gente usa para fazer esse tipo de estudo elétrico. Os outros programas possuem outras finalidades. E eles conversam entre si também. Muitas vezes você usa mais de um programa para obter as suas respostas. Pode passar. Esse aqui é o sistema que a gente simulou, o sistema de 14 barras. São, se eu não me engano, 21 linhas, 4 geradores. E aí, como eu falei, a interface gráfica funciona mais ou menos da mesma forma que qualquer simulador de circuitos, né? Tem um símbolo gráfico que representa um gerador, barra, uma linha de transmissão. Cada equipamento tem um símbolo, você botando nos parâmetros, como você faria num simulador de circuitos. E aqui, por último, é um print do programa aqui, que é o gerenciador, que é uma ferramenta que a gente usou aqui durante o trabalho, que eu achei que facilitou bastante. E à medida que o sistema vai crescendo, o número de informações vai crescendo. Aí, como é que você lembra de onde está o gerador tal, né? Um gerador de dispositivos, você tem uma representação em planilha, basicamente. Então, eu venho aqui na esquerda, digito ali geradores, já vai me dar todos os geradores. Imagina se fosse um sistema muito grande, com 50 barras, certo? Sei lá, 20 geradores, etc. Eu não vou precisar decorar que o gerador 19 está na barra 13, uma coisa assim. Eu vejo lá e já vejo todos os geradores, todos os dispositivos, e aí cada dispositivo tem os seus parâmetros de potência, impedância, etc. E eu posso ajustar diretamente, só apertando ali, como se estivesse mexendo numa planilha mesmo. Fica bem mais fácil para lidar com um sistema grande. Pode ir. Tá passando aqui. Bom, boa tarde a todos. Agora eu vou apresentar um pouco sobre a parte de resultados, né, da AnaRede. Vou começar explicando um pouquinho de como a gente obtém esses resultados. Eu achei muito pouco material na internet falando sobre isso. Eu acho interessante dar uma introduzida. Bom, o objetivo aqui é a gente analisar a contingência desse sistema de 14 barras. Mas o AnaRede, como o Igor falou, é um sistema que analisa fluxo de potência, né? A análise de contingência é uma análise de fluxo de potência, mas no AnaRede a gente tem um caminho um pouco diferente para achar. Aqui a gente tem a parte de análise. Quando a gente entra aqui, a gente abre esse menu e análise de contingência a gente vem nesse menuzinho aqui. Existem dois tipos de contingência que o AnaRede faz, a programada e a automática.
A programado, você escolhe as barras, você escolhe o que você quer analisar, e ele faz vários tipos de análise, né? N-2, N-1. Como o Igor falou, a análise N-1, por exemplo, é quando a gente tira um elemento do sistema e a gente roda a simulação verificando como o sistema se comporta depois que esse elemento sai. Então, a gente analisa a confiabilidade dele, a sensibilidade e tudo mais. Aqui a gente vai apresentar a análise automática, ou seja, a simulação N-1. Aqui é um menuzinho que abre depois que a gente entra aqui nessa opção, e aqui a gente consegue escolher o que a gente vai analisar. Ele te dá a opção de você analisar pelas barras, pelo nível de potência e pelas áreas, né? Então, aqui são 3 áreas, áreas 10, área 1, área 2 e área 3. Eu escolhi essa forma porque é a forma mais simplificada, né? Pode passar aí. Quando a gente roda, a gente acaba obtendo um relatório muito grande. A parte de contingência fica mais para o final do relatório e ele começa com isso aqui: monitoração do caso base, índice de severidade, e aqui tem a tensão. Ele mostra a tensão, o fluxo barra a tensão, que é uma forma ali de analisar o fluxo quando ele depende da tensão, né? E a geração. Esses aqui são os índices de severidade de cada um, então a gente consegue observar que a tensão não foi um problema muito grande quando a gente aplica esse tipo de análise, né, N-1. A gente consegue ver um índice de severidade um pouco maior para o fluxo de potência, mas ele ainda é relativamente baixo, mesma coisa para o fluxo, quando a gente leva em consideração o nível de tensão das barras e a geração, que é a parte mais crítica, né, um nível de severidade mais alto. Aqui é o primeiro relatório, né? Relatório, sim. E como é que é essa tabela? O que ela mostra para a gente? Primeiramente, isso aqui é o estudo de tensão de contingência quando a gente retira cada elemento. Então, aqui, a identificação das contingências, ou seja, da barra 7 para a barra 9, da barra 3 para a barra 4. O que isso significa? Da barra 7 para a barra 9, pode ter um transformador ou pode ter uma linha de transmissão, por exemplo. O que acontece quando a gente tira a linha de transmissão que vai da barra 7 para a barra 9 do sistema? Aqui ele explica, aqui ele mostra, na verdade, né? Os índices de severidade para cada caso. Então, aqui a gente tem o número de violações. O que é isso aqui? É quando acontece quando o sistema ultrapassa alguma daquelas limitações que estava naquela tabela que o Igor mostrou, né? Que vem do procedimento de rede. Você pode mostrar, se quiser. Que é essa tabela aqui, ou seja, quando esses limites aqui não são cumpridos, a gente é considerado uma deformidade, né? Bota aí. Então, aqui para tensão, a gente tem a maioria dos índices de severidade de 0 e aqui o índice de severidade de 12, então é bem baixo. Esse índice de severidade aqui, entre a barra 7 e a barra 9, a gente conseguiria corrigir, talvez com controle de reativos, né, aumentando a potência reativa dessas barras. Passa aí. Isso aí a gente pode fazer isso colocando um banco de capacitores. Aqui, ele mostra o estudo para o fluxo de potência. Então, de novo, mesma coisa, cada contingência, e aqui ele mostra também do maior para o menor. Então, a gente já consegue perceber de cara qual que é o maior problema aqui. Nesse caso, o maior problema se dá entre as barras 2 e a barra 3. E aí um índice de severidade bastante grande, né? 9,5 aqui, quando a gente coloca um percentual, 204%. Ou seja, ele está muito acima do nível, essa linha está muito acima do nível de fluxo de potência que ela deveria suportar. Outras barras que também deram problema, 13 e 14, muito alto, e todas essas que estão acima de 100 são consideráveis. Né? Passa aí. Agora, para geração, a gente consegue ver um problema bem alto aqui na barra 2 e 3, de novo, entre as barras 2 e 3. Então, com esse estudo, a gente já consegue analisar onde é que está o maior problema desse sistema, né, de 14 barras. Que é justamente essa linha que vai da barra 2 para a barra 3. Passa aí, Igor. Agora, a gente vai fazer a análise de sensibilidade do sistema. A gente viu que o maior problema está entre as barras 2 e 3, então eu escolhi justamente essas duas barras para fazer a análise de sensibilidade desse sistema.
Então, aqui de novo, para a gente fazer análise de sensibilidade, a gente vai no menu de análise, análise de sensibilidade, e aqui /PV. O que essa análise aqui mostra? Vai mostrar como é que o nível de tensão dessas barras vai variar com o controle de reativos. Então, quando a gente muda o reativo de barra tal, quanto que altera nessas barras aqui? Pode passar aí. Então, tá aqui, né? Primeiro, a gente começa a analisar a barra 2, e aqui é o estudo de reativos, e aqui mostra de novo, do maior para o menor. Primeiro, a primeira que aparece aqui é a barra 5 e a barra 4, ou seja, quando a gente muda os reativos dessas barras aqui, a gente consegue alterar aquela tensão de lá. Isso mostra a sensibilidade, né? Ou seja, o quão sensível é aquela barra com relação a essas duas aqui. Mesma coisa para a barra 3. De novo, essas duas barras aqui aparecem. E por que acontece isso? Por que são justamente essas duas barras que aparecem? Pode voltar lá no sistema aí? A gente, aqui está a barra 2 e aqui está a barra 3. Né? Quando a gente olha, as barras mais próximas delas são justamente a barra 5 e a barra 4. Ou seja, quando a gente aumenta a tensão nessas barras aqui, é claro que essas duas aqui vão ser as primeiras a sofrerem, né? Vão ser as primeiras a sentirem essa mudança. Volta lá aí. Essa foi a análise de sensibilidade. Mais uma. Agora, para concluir o nosso trabalho. Bom, a gente começou apresentando o entendimento do sistema, a gente mostrou como é que o sistema funciona, né? Então, a gente conseguiu analisar, a gente conseguiu entender o que é um fluxo de potência, o que é uma contingência, o que é uma sensibilidade. A partir da análise de contingência, a gente conseguiu identificar quais são os elementos mais críticos do sistema. A gente conseguiu ver também o impacto da sensibilidade nesse sistema e a gente pôde entender como é que funciona o controle de reativos para a sensibilidade e para a confiabilidade desse sistema. Né? Essas são as referências que a gente usou. E é isso. Muito obrigado pela atenção.